Amor que gera unidade. Amor. Como é contraditório em dias de polarização falar sobre amor e falar sobre unidade. É totalmente contraditório. Vemos dias de polarização na política, polarização em todos os aspectos. Ou você é A ou você é B, porque se você for A, você não é B, e você não é B e você não fala comigo. Eu ouvi estava ouvindo ontem, em 2019, 2018, um ator que ele falou que não era mais irmão do outro, porque ele não tinha a mesma opinião política dele. Extremismo. E hoje a igreja trazer uma pauta como essa, de falar sobre amor e falar sobre unidade, é muito contraditório, você trazendo uma comparação com a cultura e com o mundo. E se nós formos olhar, por exemplo, amor é algo que é muito cantado. Você olha as músicas, por exemplo, as músicas cantam muito sobre amor. Roberto Carlos, eu vi umas risadinhas agora. Roberto Carlos, Fábio Júnior, quem gosta de Fábio Júnior? A Neuza ficou de pé, né? A Neuza jogou até o sapato para cima ali que eu vi. Roupa Nova, né? Eu te amo e vou gritar. Todo mundo comigo agora. Olha lá, né? Vocês iam vir comigo. Canta-se muito sobre amor. Mas o que ouvimos esses cantores cantar, essas bandas cantar, contrapõe o quê? O que as escrituras dizem e principalmente o que nós cremos como amor autêntico e genuíno. Contrapõe. Porque nós vivemos hoje uma sociedade que está tomada por antipatia, uma sociedade que está tomada por desafeto, uma sociedade que está tomada por desafeição, está tomada por desprezo, está tomada por falta de amor, está tomada por inimizade, está tomada por ódio, por hostilidade, rancor, ressentimento. É muito nítido isso, é muita inimizade, é muito ódio. Para vocês terem uma ideia, denúncias de crime de ódio na internet em 2022, isso aqui, fonte SafeNet da Globo News. Globo é lixo, não, olha lá você já, destilando, Globo News, presta atenção, isso aqui são denúncias de crime de ódio na internet. 654% das denúncias são de intolerância religiosa. 521% são relativos à xenofobia. 120% são relativos a neonazismo. Pasmem vocês, neonazismo. 51% relativo o quê? Apologia a crimes contra a vida. 27% misoginia. Sabe o que é misoginia? 24% racismo. Nós vimos agora, uma semana, né? Faz uma semana, o que aconteceu com o jogador Vinícius Júnior no Real Madrid, no jogo contra o Valência. Uma torcida inteira, em atitudes racistas contra o Vinícius Júnior. Ainda pegaram um boneco, penduraram ele. Irmãos, isso está nítido para nós. Só não enxerga quem não quer.
Então o amor que é muito cantado não é o amor que a Escritura nos diz, que é o amor que nós cremos, e muitas vezes nós somos levados por essas ondas, muitas vezes nós somos contaminados por ideologias, somos contaminados por pensamentos contaminados, e infelizmente, preste atenção, infelizmente, as redes sociais se transformaram em plataformas de ódio. As redes sociais se transformaram em plataforma de ódio, em palco de lixamento social. Se transformaram o quê? Nas plataformas das fake news. O campo de guerra daqueles que usam o quê? As teclas para matar. Porque hoje em dia, qualquer coisa, eu vou cancelar, eu vou contra, eu vou falar, eu vou bloquear. É isso que é o quadro. E quando nós vamos ver, nós estamos indo no mesmo embalo. Quando vamos ver, nós estamos criticando. Quando vamos ver, nós estamos com essa arma na mão, atirando. Enviar. Não é esse amor que é cantado. Não é esse amor que gera unidade. Diante de todas essas realidades, precisamos ter claro sobre o amor que nos une e destrói barreiras e ultrapassa qualquer dimensão, que é o amor de Jesus Cristo. É esse amor, meus irmãos, é esse amor, e é esse amor que nós precisamos ter claro nas nossas, preste atenção, não são canções de amor que cantamos no dia a dia, ouvimos no rádio, mas é o amor de Jesus Cristo que tem que estar em nossos corações, porque é esse amor que nos une. É o amor que une os diferentes. Quando eu olho os discípulos de Jesus, eu enxergo um publicano, eu enxergo um cobrador de impostos, eu enxergo um traidor, eu enxergo um que negou ele. Mas eu enxergo um Jesus que os amou até o fim. É desse amor que eu estou te falando, do amor que ama os diferentes, que é o amor que gera unidade. Ser um com quem é igual é bacana, é legal, mas ser um com quem é diferente. E sabe, irmãos, esse amor, ele é mais importante, sabe do que o conhecimento. Porque em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Aí o apóstolo Paulo escreve: o conhecimento traz o quê? Traz o quê? Orgulho. Mas o amor edifica, o amor constrói. Não adianta, presta atenção, não adianta nós sermos doutores do conhecimento, se isso não resultar em serviço, se isso não resultar em amor ao próximo, não adianta em nada. Não adianta você conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, se isso não resultar em amor ao próximo. Não adianta. Esse amor é mais importante do que os dons espirituais.
E o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao verso 2: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o quê? Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Meu irmão, não adianta você vir aqui no domingo e girar no manto. Não adianta você vir aqui no domingo e receber a unção da asa delta. Não adianta. Porque se você sair lá para fora e falar mal do seu irmão, se você sair lá para fora e não estender a mão ao seu irmão para servir ele, não adianta de nada. Se não tiver amor, nada serei, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine. Não adianta de nada. Esse amor, o amor de Jesus, ele é mais importante do que o martírio. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Olha só, se não tiver amor, nada disso me valerá. Hoje se fala muito de boas ações, entregar cesta básica, entregar sopão, tudo isso é válido, tem que ser feito. Tem que ser feito. A igreja tem que ter dentro dela o trabalho social. Tem que ter, irmãos. Mas se a igreja não for igreja, para os de dentro e para os de fora, nada disso vale. É só mais uma seita que entrega marmitex. Que adianta eu alimentar o faminto e não amar meu irmão? Que adianta? Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me valerá. E aí no verso 13 de 1 Coríntios 13 diz que esse amor é mais importante do que as virtudes cristãs. Presta atenção. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o maior deles, porém, qual que é? Presta atenção, meus irmãos. No céu, nós não precisaremos mais de fé e nem de esperança. Sabe por quê? Porque lá tudo isso lá vai se cumprir. Lá vai se cumprir. Mas lá o amor continuará em nossas relações. O amor permanece. O amor permanece. O amor permanece. Você chegou aqui às 10 horas da manhã, cantou 4 músicas. 4 músicas, você adorou o Senhor, você chorou na presença de Deus, você sentiu o Espírito Santo tocar em você. Mas se você não amar o irmão que está ao seu lado, nada disso vai valer. Nada disso adiantará. E a Bíblia, ela vai muito mais fundo nessa questão. A Bíblia ela vai muito mais fundo. Ela também relata o amor como uma evidência da conversão. 1 João 3,14. Sabemos
que já passamos da morte para a vida. Por quê? Por quê? Eu não ouvi por quê? Quem não ama, fala também agora. Quem não ama, pergunta que eu faço para você. E eu poderia acabar agora aqui só na introdução da mensagem. Com essa pergunta que eu podia chamar o André aqui, a gente podia acabar o culto agora, mas eu não vou acabar não. Vai ficar muito fácil. Como tem sido nossa posição diante da sociedade como filhos de Deus? Como tem sido? O pastor Hernandes Dias Lopes, eu peguei essa frase dele que eu achei que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui hoje. Ele diz o seguinte: o amor é a prova da maturidade cristã. Olha só o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreve: que o amor é a prova da maturidade cristã. Para me ser maduro, eu tenho conhecido a Bíblia. Não, o amor é a prova da maturidade cristã. Não é o tanto de conhecimento que você tem, não é o tanto de texto bíblico que você memoriza, não é o tanto de argumentos teológicos que você estuda. Você prova que é um crente que amadureceu quando você ama. Está aí, irmãos. Amar. Pode parecer tão fácil, mas é um desafio. Amar os diferentes. Conversava com uma pessoa essa semana, e ela falava: por que fulano fez isso, né? Eu falei, não é maldade. Não é maldade. Isso é um desvio na personalidade, na identidade. Irmãos, nós precisamos amar as pessoas como elas são. Posso te falar uma coisa? Jesus te ama como você é. E quer pessoa mais encardida do que você? Não é, Fabi? Só a Fabi é encardida ou você não é? Tô achando que é só a Fabi e eu, que somos dois encardidão do culto, né, Fabi? Quem é encardido aqui, levanta a mão. É só o pastor e a Fabi que são encardidos, então. Irmãos, e Jesus nos ama. Eu quero convidar você a você abrir a sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 33. Eu quero fazer uma breve reflexão aqui em cima desse texto com vocês. Nós vamos ler do verso 33 ao verso 35. Diz o seguinte: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 34: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Verso 35: com isso o quê? Amando, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Qual o contexto? Rapidamente, falando aqui por cima para vocês. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. Jesus tinha acabado de predizer o que? A traição de Judas.
Jesus tinha acabado de predizer o quê? Que Pedro ia negar ele. Jesus tinha acabado de fazer a sua última ceia. E Jesus se depara com seus discípulos e diz isso aqui para eles. Fala para eles sobre amar. E que o que tornaria eles discípulos e que o mundo os reconheceria que eles são discípulos não seriam os milagres, não seriam os sopões que eles iam entregar à noite, não seria as cestas básicas, não seria nada disso, mas o que seria o amor. Seria que se eles amassem uns aos outros, eles seriam reconhecidos como os discípulos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nos torna um discípulo de Jesus único? O amor. O amor. O que torna você discípulo de Jesus é o amor. E aí, lendo aqui esse texto, verso 34, Jesus fala: um novo mandamento dou a vocês. Agora, a pergunta que eu faço ao texto: por que este mandamento é novo? Porque Jesus já tinha falado com seus discípulos sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo. E aqui ele fala um novo mandamento. Não parece meio repetitivo? Mas, meus irmãos, perguntando ao texto, e lendo o texto nos responde: porque nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Entregando-se. Amor sacrificial. Amor de entrega. Jesus, Ele eleva o nível dos relacionamentos. Ele joga o nível do relacionamento lá para cima. Jesus aqui, Ele estabelece um novo padrão de relacionamento. Amem uns aos outros como eu os ameis. Eu os amei. A vida de Jesus se torna agora o quê? Um referencial de amor. É mais do que amar a si mesmo, é amar como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Entregando-se, abrindo mão dos direitos, não olhando para si, mas olhando para Ele, para o próximo. Não existe mais referencial de amor. Sabe, irmão, nunca mais fale a seguinte frase na sua: eu quero amar como fulano ama. Eu quero amar como o Jonatas ama. Eu quero amar como a Dilson ama. Eu quero amar como o Renato ama. Eu quero amar como o Moisés ama, como a Dilson. Não existe isso. Porque ninguém morreu por você. Porque o nosso maior referencial de amor é Jesus. Entendeu? O nosso maior referencial de amor chama-se Jesus Cristo. Amai-vos, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então na terra não existe nenhum outro referencial de amor. O único referencial de amor que existe é o de Jesus. Porque o referencial de amor humano pode falhar. Pastor, eu queria amar como o Senhor ama. Não faça isso, meu irmão. Porque eu posso falhar com você. Eu posso falhar com meu irmão. Mas o nosso Senhor não falha nunca com a gente. Jesus nunca falhará com você. O seu amor não falha. Ele se entregou por mim e por você, meu irmão. Antes de o Senhor falar haja luz, o Senhor falou haja cruz, porque Ele já sabia que Ele ia morrer por mim e por você. Jesus diz: vocês viram, aqui ele está falando o seguinte, vocês viram como eu estou amando vocês? Eu estou morrendo por vocês. Agora vai lá
e amem uns aos outros assim. Se doem pelo seu próximo. Sabe, meus irmãos, é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Mas nossa tarefa começa, ao menos, em diminuir olhares de ódio, em diminuir desejos de vingança, em estender a mão ao próximo, em desejar ser como o Senhor, ao menos isso. Segundo lugar aqui desse texto, segundo lugar, o verso 35 diz: com isso, todos, quem? Todos saberão. O que nos dá credencial de discípulos? O que te dá credencial de discípulo? Sabe o que é? Quando você ama. Vem aqui, Daniel, vem cá. Vem aqui. Irmãos, eu estou tossindo assim, a Débora está tossindo, eu estava rouco por causa do Daniel, viu, irmãos? Porque onde eu vou tem pó do Daniel. Na minha casa, na igreja nova. Esse aqui é o Daniel. Ele está com uma credencial aqui. Essa credencial, quem olha para ele, sabe que ele está servindo aonde? No diaconato. Certo ou errado? O líder do diaconato foi lá e falou: Daniel, eu vou te dar essa credencial aqui, e todas as vezes que você estiver usando essa credencial, você está servindo no diaconato. Então o Daniel também tem credencial da gestão de culto. Tem todas as credenciais da igreja, né, Daniel? Ele tem todas, né? Aleluia. Tem todas. Mas quando ele está com a credencial, por exemplo, amarela, você sabe que o Daniel está servindo na gestão de culto. Quando ele está com essa aqui, ele está servindo no diaconato. Quando ele está lá no outro prédio, com a enxada na mão, ele está servindo na obra de Deus. Obrigado, Daniel. Agora, aqui, existe uma credencial sobre a sua vida. Existe uma credencial sobre você. Chama-se amor. Não é quando você põe a Bíblia embaixo do seu braço. Deixa eu pegar de perfil assim, ó. Lá se vai um discípulo de Jesus, não, lá se vai um crente, que pode ser chato, pode ser legal, pode ser meia boca, lá se vai um corintiano, sofredor, pode ser. Vocês vão ver hoje, irmãos, vai acontecer um milagre hoje, eu creio. Presta atenção. Vamos orar depois do final do culto. Eu tenho uma Bíblia no meu celular, certo? Lá se vai o quê? Um ser humaninho. Quem falou ser humaninho? Ai, irmãzinha. Lá se vai um discípulo de Jesus que ama o próximo. Eu não preciso estar com a Bíblia embaixo do braço, irmãos. O que me dá credencial é o amor. Quando eu amo. Quando eu amo. Presta atenção nessas duas citações aqui, que é lá do 1º século, quando a igreja estava polvorosa, os discípulos estavam pregando, estava acontecendo um terremoto na terra, da igreja crescendo. Olha só, está pequenininho para vocês, né? Eu estou achando que eu estou com o telão novo já nosso, né? Mas não estou ainda, irmãos. Aqui está escrito, advogado romano do século I, chamado Félix, tá? Ele diz o seguinte: eles amam uns aos outros sem se conhecerem. Isso foi um advogado romano do 1º século que disse isso.
eles amam uns aos outros sem se conhecerem. Já percebeu, irmão? Você chega aqui, você não conhece o fulano, e quem que ele é para você? Meu irmão. E você dá um graça e paz para ele, dá um beijo, lasca o beijo nele, paga a coxinha para ele na cantina, paga um café, começa a conversar com ele como se conhecesse ele lá. Encontra com ele amanhã de manhã no metrô. Te vi no culto ontem, como é que você está, meu irmão? Eles amam uns aos outros sem se conhecerem. Um advogado romano do primeiro século disse isso. Olha essa outra aqui. Está bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Aqui embaixo pequenininho está escrito o seguinte: imperador romano pagão, conhecido como Juliano Apóstata. Ele escreveu o seguinte: o mestre deles implantou uma ideia de que todos são parentes. Por que isso? Por que isso, irmãos? Por causa do amor. O que nos dá credencial de discípulos é o amor. Amor tem que ser algo intencional. Jesus não nos deu uma sugestão. Vou dar uma ideia para vocês, viu, pessoal? Pegou os doces, vou dar uma ideia para vocês. Pensem nisso. Não, Ele nos deu um mandamento. Ele nos deu um mandamento. Olha o que diz aqui Colossenses 3, 12 a 15. Olha o que diz Colossenses 3, de 12 a 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Agora olha o que diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de quanto? De um só corpo. E sejam agradecidos. Amém, irmãos? O amor é o elo perfeito. Nós temos que nos revestir dele, porque nós somos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. O amor é o que gera unidade. E Jesus, presta atenção, Jesus, ele, quando eu falei lá atrás que Jesus, ele leva o nível dos relacionamentos, ele joga para cima. Olha o que diz aqui, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 43 a 48. Irmãos, esse texto aqui, você que tem dificuldade em olhar, em perdoar, que tem dificuldade com o vizinho, com o cachorro, com o gato, papagaio, você tinha que ler esse texto todo dia. Mateus 5, 43 a 48, olha o que diz. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Tem uma frase do Martin Luther King que eu fiz questão de trazer para vocês, que ele diz o seguinte: eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para carregar. Sabe, meus irmãos,
pensando com vocês aqui. Que revolução nós faríamos se nós colocássemos os ensinamentos de Jesus em prática. Já parou para pensar nisso? Que revolução nós faríamos no mundo se a igreja de Jesus, olha só, Jesus, que se a igreja de Jesus Cristo colocasse, Rose, os ensinamentos de Jesus em prática. Que revolução, Jonathan, aconteceria no mundo, Adilson? Que revolução ia acontecer no mundo se a igreja colocasse os ensinamentos do seu Senhor em prática? Que revolução aconteceria no mundo se a igreja deixasse de ser uma instituição comercial e se tornasse igreja? Se tornasse o corpo de Cristo, aquilo que ela foi chamada para ser. Sabe, Reno? Ela foi chamada para ser o quê? O que nós somos chamados para ser? Igreja. Que revolução. Mas sabe, irmãos, o que me chama a atenção é que nós podemos começar essa revolução. Você pode começar essa revolução. Você pode ser discípulo onde quer que você esteja. Você pode amar aonde quer que você esteja. E para a gente terminar aqui, André pode subir com louvor. Em primeiro lugar, você tem amado as pessoas da mesma forma que Jesus te ama? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Você tem amado as pessoas da mesma forma que Jesus te ama? Ou você tem fugido das pessoas? Você tem amado as pessoas da mesma forma que Jesus te ama? De maneira sacrificial, de maneira humilde, perdoando, abrindo mão dos seus direitos. Você tem amado? Segundo lugar, qual é a pessoa que você precisa pedir ou liberar perdão hoje? Qual é a pessoa que você precisa pedir ou liberar perdão hoje? E terceiro, não permita que o ódio domine a sua vida, e aí isso aqui é forte, hein? E tire a sua identidade. Tem gente que perdeu a sua identidade por causa do ódio e pelo desejo de vingança. É tanto desejo de vingança, ela se preocupa tanto em afetar o outro, que ela perdeu a sua identidade. Ela se preocupa tanto em afetar o outro, que ela perdeu a sua identidade. Eu queria te dizer algo. A marca do discípulo de Jesus é o quê? O amor. Projeta para mim, Mateus, 1 João 4:7, na versão NVI, por favor. Vou disponibilizar esses slides no nosso aplicativo, no nosso site, tá? O pessoal está tirando foto, eu vou disponibilizar para vocês. A partir de terça-feira vai estar lá já. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois, vamos fazer o seguinte, vamos ler, se fosse o pastor Carlos Alberto, ele ia cantar, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, amado, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4:8. Tô ruim. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de quem? Espera aí.
Calma, vocês estão com pressa. 11h40 ainda, irmãos. É à noite que eu vou ter que correr com a palavra. Vocês de manhã, vocês podem degustar da palavra mais, viu, irmãos? À noite que vai ser, ó, tem batismo, tem recepção, tem que abraçar os irmãos da recepção aqui. Então, à noite, ó, detalhe. À noite é o último culto aqui. O André falou que quer um trio elétrico lá fora para levar os irmãos até o Fred Novo. À noite é o último culto, recepção, batismo. Irmãos, hoje não é dia de ficar sendo fantástico, não. Vamos vir para a igreja hoje, viu? Ah, mas você vai pregar a mesma coisa? Deus quer falar com você de maneira diferente. Amém? Vai ser mais rápido. Então você deguste melhor a palavra agora. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor sai da onde? Qual é a fonte do amor? Fala para mim a fonte do amor. Qual foi a maior prova de amor de Deus para mim e por você? Como? Como que é o nome do amor? João 3,16, como que é? Porque Deus... Aí a gente pode encaixar agora um 1 João, né? 3,16, né? Coloca pra mim, depois a gente volta aí. Coloca um isso aqui não improvisa, irmãos. Coloca um 1 João 3,16, olha só. Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Agora coloca aí um 1 João 3,16. Olha só, irmão, pra você decorar a Bíblia hoje, hein? Nisto... E devemos... Fala a Deus que o teu servo ouve. Está aí, irmão. Está aí, ó. O mesmo João. Não, você que é o teólogo aqui entre nós. É o mesmo João? É. Mesmo João. O mesmo João. O mesmo João. E o mesmo João, 1 João 4, volta lá no 4,7 agora. E João, que era conhecido como o quê? Quem sabe me dizer? Não, mas antes disso, ele era o cara filho do trovão. Ele não era o cara do amor sempre. Ele foi alcançado por quem? Pelo amor. E todo aquele que é alcançado pelo amor, é transformado pelo amor, meu irmão. Quem aqui foi alcançado pelo amor de Deus? Então você vai ser transformado pelo amor, meu irmão. E aí eles falam, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando eu amo, presta atenção, trazendo para o contexto de igreja, trazer agora para o contexto de igreja. Quando eu amo, a unidade é gerada. Nosso tema esse ano é um só coração. Para mim ter um só coração, eu preciso amar. Qual o segredo para ter um só coração? Ame. Ah, mas o Ney é diferente de mim, o Ney é São Paulino. Ama. Ama. Ah, mas eu ama. Ah, mas olha, ama. Ame. 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 Repita comigo, ame. Ame, 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 irmão. Ame, ame. 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 Ah, mas você não sabe. Ame. Queria te pedir um conselho, porque o André ame. Ah, mas a Márcia, ame. Ame. Sabe, irmãos, eu vou trazer essa mensagem aqui para vocês qualquer dia.
casamento tem a ver, sabe com o quê? Não em ser feliz, mas casamento tem a ver com renúncia, e renúncia tem a ver com amor, e amor não tem a ver com sentimento, amor tem a ver com entrega. Será que Jesus no dia da cruz lá estava sentindo um ardor no coração de felicidade, porque ele lembrou da Ellen, e falou, poxa, meu coração está tão gostosinho aqui na cruz, aqui, sofrendo de dor, tão gostosinho porque eu lembrei da Ellen? Não, ele estava se entregando, ele amou-os até o fim. Ame, meu irmão, o amor precisa ser intencional. Se você estiver marcando aí, marque. Eu preciso amar intencionalmente. Se coloque de pé no seu lugar.